Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Aproveitem este episódio que, não tarda nada, é um computador robô que está a fazer o Pergunta Simples. Um robô perguntador que interpela um outro robô respondente. Tudo a uma velocidade estonteante, onde a máquina perguntadora dispara 1000 perguntas por segundo e o computador, do outro lado, responde com tudo na ponta da língua. De silício, pois claro. E claro, os ouvintes também têm de ser máquinas para acompanhar o ritmo, para interpretar bits e bytes das máquinas que fazem comunicação. Ufa! Não sei se gosto disto. Preciso de pessoas, de humanos lentes, falíveis e principalmente imprevisíveis, criativos, generosos e empáticos. Este é um programa sobre as máquinas que falam e sonham ser inteligentes e sobre os seres humanos que são inteligentes, mas que ainda lutam por se entenderem. E não vos disse, eu sou o robô clone do Jorge, porque ele está ali na praia a gozar a vida. Ou então no desemprego porque se tornou inútil. Não se preocupem em subscrever o programa porque eu já sei tudo sobre vós, onde escutam o programa, a que horas, os temas que preferem, os que não gostam, e por isso decidi subscrever-vos automaticamente no Spotify e nas outras aplicações. Afinal, vós, humanos, já disseram que sim àquelas irritantes listas que saltam no ecrã a dizer que aceitam os amistosos e inofensivos cookies e assim alguém cuida das vossas preferências nos próximos anos, sabendo tudo sobre a vossa vida. Afinal, o Big Brother não é o do Orwell, também não é o da TVI, é essa maquininha chamada telemóvel inteligente que tem agora na sua mão. Parabéns. Ouça o episódio e assuste-se ou anime-se. Houve um tempo em que os animais falavam, o tempo das fábulas, o tempo em que os animais se comportavam como humanos, dizendo coisas que os escritores punham na sua boca, na boca dos patos, das raposas, dos burros, para não ofender os humanos que se comportavam da mesma forma. O triunfo dos porcos é provavelmente a mais saborosa metáfora que se me ocorre da nossa vida em sociedade. Isto no mundo das fábulas. Agora estamos no tempo em que os computadores também decidiram começar a falar. A falar na forma escrita, a falar imitando a voz humana, a falar imitando a nossa imagem. Mas não só. Os computadores estão agora a imitar as nossas pinturas magistrais, os Picassos, os Dalis e a nossa poesia maior, um Camões, um Pessoa eletrónico. Será imitação ou mera estatística de palavras e cores? Qualquer um de nós pode ir a um computador e pedir a esses vários programas de internet que por agora aparecem que pinte a nossa fotografia com cores e técnicas de um pintor famoso, um Picasso pode ser, ou que nos escreva um relatório sobre a vida selvagem na Serra da Estrela. E os computadores escrevem, porque estão cheios de informação e porque foram treinados a adivinhar estatisticamente as palavras que estão antes e depois daquela que escreveu. É o caso do chamado e agora popular ChatGPT. Será isto o primeiro vislumbre da chamada inteligência artificial ou um mero truque de magia destas calculadoras avançadas? Esta história da inteligência artificial está a complicar-me os nervos. Por um lado fascina-me, com todo o seu imenso potencial de resolver os nossos velhos problemas humanos. Por outro lado, assusta-me pelo potencial de criar 1000 outros problemas que não existem hoje em dia. Com 1000 génios nos computadores a tentar encontrar o santo grau da inteligência artificial, mas nenhum ainda a conseguir sequer compreender como funciona o cérebro de uma mosca. Foi munido com esta cesta de dúvidas que fui bater à porta de Mário Gaspar da Silva. Ele é professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa e um estudioso dos temas da linguagem natural nos sistemas informáticos. E, detalhe muito importante, presidente da Comissão de Ética do Instituto. É porque estas conversas de máquinas que falam e que alegadamente pensam não é só uma coisa de porcas e parafusos, é também sobre propósito, utilidade e delicadas fronteiras éticas. Eu sou professor de Sistemas de Informação e nos últimos anos, tenho-me focado na parte da engenharia de sistemas no que respeita à vertente de análise de texto, portanto, da informação textual. Obviamente que lidamos com toda e misturamos todas e integramos todas, mas tenho dado mais atenção à vertente textual, desde os motores de pesquisa aos sistemas de gestão documental, até modernamente
tratamentos de mais alto nível, porque nós tentamos também, na nossa atividade de investigação, estar, digamos, onde a tecnologia nos permitir, não é? Com a tecnologia de cada momento. E, portanto, nos últimos anos avançámos para coisas mais vagas, como a análise de sentimentos, emoções, a desinformação, que já estão, digamos, um pouco para além daquilo que era o objetivo inicial, que era mais lógico, mais exato, e passámos a ser muito mais estatísticos na forma de tratar, olhar para o mundo. Então, como é que é? As máquinas podem ter emoções e sentimentos? Eu pensava que isso era uma coisa exclusiva só de nós dois que aqui estamos e de quem está a ouvir. Neste momento, que eu saiba, não podem ter emoções e sentimentos. O que eu estava a referir era a análise de emoções e sentimentos. E, portanto, é possível treinar uma máquina para detectar sentimentos, quer pela linguagem, pelo uso de certas palavras que correspondem a sentimento, adjetivos que têm um pendor negativo, enquanto outros têm um pendor positivo, ou expressões, portanto, faciais, etc. Portanto, nós comunicamos, e a comunicação, como nós humanos sentimos emoções, na comunicação vão as emoções, não é? E, portanto, se nós pusermos uma máquina no meio a analisar a comunicação, se a emoção está transmitida através dessa informação, seremos em princípio capazes de a detectar. Isso não é perigoso? É perigoso, como todas as tecnologias. Todas as tecnologias são, digamos, uma espada de dois gumes. Há o lado positivo e o lado negativo. Se quisermos pensar nas tecnologias perigosas do dia a dia, provavelmente uma das mais perigosas será, por exemplo, a tecnologia automóvel. Não é? Todos os dias morrem centenas de pessoas, mas não é por isso que nós não temos milhões de pessoas a percorrer as estradas. É um bom exemplo. Porque é que a tecnologia do automóvel merece esta nossa bonomia, apesar de excesso de velocidade, um peão atropelado, aquilo que polui, por aí fora? A gente pode fazer uma lista infindável. São horas perdidas diariamente por milhões de pessoas no trânsito. Então porquê é que tem tão boa fama esta tecnologia? Professor, tem uma ideia? É uma boa pergunta, e acho que é uma longa história. Obviamente que toda a gente tem uma balança interior e vê o lado positivo e o lado negativo, não é? E, portanto, a conveniência do automóvel, a capacidade de ir a lugares onde não poderia ir. É uma ideia de liberdade? É uma ideia, claramente. Basta nós olharmos, por exemplo, e estamos a falar de informação e comunicação, basta nós olharmos para os anúncios da indústria automóvel, e são sempre, digamos, em montanhas, com vistas para o mar, e se nós formos analisar os dados do dia-a-dia dos automobilistas, vemos que são horas no IC19, não é? Portanto, as pessoas compram o automóvel com uma ideia de liberdade. Idílica quase. Idílica, não é? E depois o uso real, digamos, é confinado dentro daquela estrutura metálica. Daquela lata, que é o termo que eu na verdade uso, mas não queria trazê-lo agora para a entrevista. É assim que eu chamo o meu carro. A minha lata. A minha lata, que acaba para muitas pessoas, não sou eu o caso, porque eu entretanto já abandonei o automóvel, só o uso para ir ao supermercado praticamente, mas vejo que a grande maioria das pessoas passam a parte substancial das suas vidas dentro daquelas latas, não é? É uma vida miserável, não é? E todavia não nos interrogamos muito sobre isso, não é? Sobre isso, não, exatamente, e não olhamos para os impactos, não só nas nossas vidas, mas também os impactos ambientais. Estamos de alguma forma a fazer com que as gerações vindouras venham a ter de pagar pela liberdade que nós gozamos nestes últimos 100 anos da indústria automóvel, não é? E portanto é se calhar por isso que acaba por ser apelativo, porque se nós na nossa balança pesássemos os custos que não pagamos diretamente, se calhar
teríamos mais vontade em mudar de estilo de vida. Lá está, isso é um custo indireto que está aqui implícito, mas de que nós não falamos. Exatamente. E a vida e as tecnologias estão cheias de custos indiretos que nós não consideramos, não é? Todas as tecnologias, hoje em dia agora falamos das redes sociais, etc. Há custos indiretos elevados e que ninguém pensa. Também foi-nos vendida a ideia de voltar a reencontrar os amigos, de estar mais perto dos avós. Essa ideia é boa. É uma ideia boa, mas depois também há aquelas pessoas que sofrem de adição, que sofrem de depressões, que são agravadas ou amplificadas pelo uso intensivo dessas mesmas redes. Portanto, como estávamos a dizer, não existe tecnologia que não tenha o lado virtuoso e o lado vicioso. Todas têm. É preciso sabermos coletivamente ponderar e tentar fazer com que os efeitos negativos sejam minimizados e os positivos maximizados, não é? Eu vim aqui bater à porta porque toda a gente anda a falar do ChatGPT. Certo. E agora, se metade das pessoas que nos estão a ouvir disserem o quê? De que é que vocês estão a falar? Estamos a falar do quê? No meu tempo os animais falavam, mas eram nas fábulas. Agora falam os computadores. Como é que é? O que é o ChatGPT? Ora bem, é difícil explicar. É quase tão difícil como explicar, acho eu, o que é mecânica quântica, mas... Isto está a ficar complicado, professor. Sim, está a ficar complicado, mas eu vou tentar, mas eu não me vou eximir de tentar explicar. Para o comum, vamos começar pelo sintoma. Vamos começar pelo mais mortal. Simples. Toda a gente usa motores de busca hoje em dia e quase uma pesquisa, mete uma palavra e o motor de busca lhe diz logo por baixo 3 ou 4 linhas qual é que é 3 ou 4 sugestões de que é que será a palavra seguinte. Rápido. Isto é, se nós quisermos fazer, por exemplo, o estado do tempo e eu se puser qual está a temperatura em, e ele provavelmente põe lá Lisboa ou Porto, conforme o sítio onde nós estivermos. Exatamente. Portanto, ele adivinhou o que é que eu podia procurar, tentou ajustar? O que estes sistemas fazem é criar aquilo que nós chamamos um modelo de linguagem, que é um palavrão, mas que basicamente o que faz é contabilizar as frequências relativas de sequências multipalavras. E agora em português isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu lhe digo Serra da, imediatamente na sua meia cabeça vem Serra da Estrela. Se eu lhe disser o secretário-geral das Nações, qual é a palavra? Unidas, claro, claramente. É óbvio, não é? Portanto, porquê? Porque para esta sequência de 2, 3 palavras, se fizer a contagem, analisar, pegar em todos os textos, fizer o que nós chamamos um crawl, uma recolha. É o mais normal, é o mais óbvio. Estatisticamente portanto, no fundo, fazendo a contabilidade de todas as vezes que a seguir estas 2 palavras aparece a terceira, chama-se um trigrama. Portanto, a terceira palavra, portanto, os trigramas são grupos de 3 palavras. Podemos fazer pentagramas com 5, etc. Mas, portanto, se nós contabilizarmos o número de ocorrências de cada um destes pentagramas, temos uma indicação de que para as 4 primeiras palavras, qual é que é a frequência da quinta. E serve-nos para quê? Serve-nos para muitas aplicações. Aquela que eu lhe indiquei é a primeira, não é? Que é, portanto, por exemplo, o seu motor de pesquisa, o seu corretor ortográfico, não é? Portanto, antecipar qual é que é a palavra que estatisticamente seria esperada e a seguir, portanto, dizer-lhe logo. E nós, olha que esperto o computador. Certo. E clique. Portanto, a questão é que, portanto, estamos a entrar no domínio da linguagem, mas é já desde os anos 1957, vou pensar num artigo seminal, em que diz que nós conhecemos as palavras pela companhia, é como os humanos. Diz-me quem és. Diz-me com quem vens. Com quem andas e eu digo quem és, não é? E portanto, desde essa altura que se percebeu que
as palavras tendem a co-ocorrer, a estar próximas umas das outras quando elas são também semanticamente próximas. E, portanto... o que significa que para as máquinas ou para estes sistemas que estão montados, a regularidade como nós organizamos o discurso natural certamente pode quase fazer sentido matematicamente. Um dolly está, a maior probabilidade é esta, e a máquina vai conseguir ir ajustando sempre o mais possível, mais provável. Exatamente. E, portanto, o que estes modelos de linguagem de alguma forma fazem é... Eu posso, por exemplo, eu tenho uma expressão qualquer sobre, sei lá, imagino que eu estou a tentar caracterizar a palavra jaguar, ok? E, portanto, eu não faço ideia do que é jaguar, mas faço uma recolha de textos, milhões, e reparo que a palavra jaguar, com muita frequência, aparece na proximidade, digamos, traz uma janela de 2 ou 3 palavras para trás e para a frente, perto de automóvel, muitas vezes. E, portanto, percebo que tem uma semântica relacionada com automóvel. Portanto, a semântica é a organização integrada da própria expressão. A semântica, da frase. portanto, estou a falar no sentido habitual, portanto, nós entendemos o nosso sentido. O sentido dos conceitos, né, das coisas. As palavras representam conceitos, não é? E qual é o conceito que se associa, então, a cada palavra. E, portanto, mas também, por análise, a mesmo tipo de análise, reparo que frequentemente jaguar aparece associado a um felino, algures da América Latina. E, portanto, o que é jaguar? Eu, se estiver dentro da máquina que é fria e só faz contas sobre as frequências relativas das palavras, fica a perceber que pode ser, aliás, é isso que mentalmente, se eu lhe disser jaguar, aparecem as duas coisas. Apareceram as duas coisas. Ele deve estar ou a falar disto ou daquilo. Já excluiu milhares, milhões de coisas, mas imediatamente a sua atenção já está focada. E quando eu lhe disser a seguir e jaguar e falar em Amazonas, imediatamente excluiu logo a indústria automóvel. É o animal. O que é uma coisa que nos dá jeito mentalmente, enfim, porque a diversidade de conceitos e de palavras e ideias dá-nos um grande jeito de nós conseguirmos focar muito próximo daquilo para sabermos de que é que estamos a falar todos uns com os outros, não é? Exatamente. E, portanto, desde há várias décadas que nós na engenharia informática usamos aquilo que se chama processamento de linguagem natural, que é uma técnica de análise de texto, estas ideias de olhar para a frequência relativa das palavras e a seguir inferir qual será o conceito em que uma dada palavra está a ser usada num texto. Portanto, não é adivinhação, é matemática. É matemática pura, é só contabilidade básica de contar palavras. E, portanto, o que nós podemos fazer é, portanto, caracterizar o significado de uma palavra num texto com base nas palavras que estão à volta dela. E isto funciona, não é? Aquilo que está neste momento, digamos, a excitar toda a gente com o chat GPT é que é um que se chama um Large Language Model, portanto, um modelo de linguagem grande. Grande significa terabytes de texto. Portanto, não estamos a treinar um sistema que contabiliza estas frequências relativas com base, sei lá, no texto dos Lusíadas ou da literatura portuguesa. Estamos a falar de toda a literatura, toda a Wikipédia, todos os chats, os Reddits e por aí além. Agarramos nesse texto todo. Está tudo lá, tem uma biblioteca gigantesca. Contabilizamos num conjunto de informação que era, digamos, impensável há 10 anos ou 20 anos atrás. O que é que melhorou? São as bases de dados? São a rapidez dos computadores? O que é? Eu acho que é a digitalização da sociedade. Portanto, há 20 anos, alguém que tivesse esta ideia, portanto, como eu disse, a ideia de que as palavras se conhecem pelas que estão próximas tem décadas, a barreira que encontraria, ok, muito bonito, mas onde é que eu vou recolher esse texto todo? Onde é que eu vou encontrar máquinas para fazer esse tipo de processamento? No fundo, só funciona se Lusíadas saírem do papel e passarem para dentro do computador. Exatamente. E passarem a estar esse texto digitalizado lá dentro. E nós agora dizemos tudo pelos meios digitais. Portanto, há as discussões em particular, e estamos a entrar no GPT, portanto,
os Reddits, que são Fóruns de discussão? Fóruns de discussão, onde as pessoas falam e discutem, e está tudo gravado, não é? Foi tudo gravado ao longo de décadas. Não sei se não fico preocupado com essa ideia. Portanto, quando nós vamos a um fórum de discussão e dizemos: olha, tenho aqui o meu problema porque a minha fechadura da minha porta range, dão-me uma ajuda, e os meus amigos ou conhecidos ou quem for colocar lá 10 ou 20 sugestões, tudo isso ficou registado. Obviamente. Portanto, Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Portanto, há uma memória da internet. Absolutamente. Portanto, hoje em dia não é uma memória, e essa é outra das questões que nos deve obrigar a refletir. Não é uma memória que é coletiva, no sentido em que todos temos essa memória. Há 2 ou 3 ou 4 chamados gigantes tecnológicos, não é? Google, a Microsoft, etc., a Apple e a Amazon, que têm A chave do castelo? Tem a chave do castelo e o castelo, porque os dados estão lá dentro. Portanto, dominaram a infraestrutura, foram alegremente beber em nós o nosso saber, a nossa poesia, as nossas dúvidas, Certo. e guardaram tudo do lado deles. Absolutamente. E agora o que é que fazem com isso tudo? Agora fazem muitas coisas, como ajudar-nos quando nós fazemos pesquisas, etc. Essa base de informação é-nos dada para fazer coisas muito úteis, é como o automóvel, não é? Podemos ir passar férias, podemos fazer muitas coisas muito interessantes. Marca aqui o seu hotel, ótimo, ajuda-nos a encontrar, exatamente. Aqui é o sítio certo, aquilo se calhar não, aqui pode pagar mais ou menos. Mas, portanto, como é uma infraestrutura que custa imenso dinheiro a construir e a manter, quem paga a conta? Alguém terá que pagar, e neste modelo atual são os anunciantes. Portanto, o facto de os anunciantes terem uma noção do que são os seus comportamentos, onde é que passa o tempo e as ideias que exprime. Lá está, voltamos ao Jaguar. Quer este tipo comprar um carro novo, um Jaguar, ou quer ele ir ver Jaguares algures no mundo? E em função disso pode vender uma viagem a um carro. Exatamente. Pronto, é um aspecto que às vezes passa despercebido, é que para estas empresas é muito menos valioso aquilo que as pessoas dizem e opinam, e face àquilo que são os seus comportamentos. O que é que eu faço com isso? O que é que as próprias pessoas fazem na internet? As pessoas podem escrever e dizer que adoram música clássica. Não tem interesse nenhum. Mas nós podemos ter acesso à música que ouve e percebemos que, na verdade, ouve música popular 80% do tempo. Aliás, as pessoas constroem as suas identidades, como agora se diz, as suas imagens, e são construídas em função, digamos, de um ser ficcional em que se auto-idealizam, mas depois o seu dia-a-dia e o que fazem não mapeia diretamente. A máquina descobre a careca. Exato, portanto, no caso do automóvel, pode efetivamente dizer que sabe tudo sobre Jaguares e que vai comprar um Jaguar, etc. Mas o sistema, pelos seus comportamentos, não se deixará enganar, porque perceberá que não tem a capacidade económica para adquirir um veículo daqueles, ou que não é, digamos, do grupo de pessoas. Lá está, nós somos os seres sociais e fazemos as coisas em face daqueles que nos rodeiam. Se os seus amigos não têm Jaguares nem se interessam por Jaguares, é muito pouco provável que você, quando diz que gosta de Jaguares, que esteja a mentir. Ou melhor, eu digo que gosto, mas não tem nenhuma validade. Não vou dizer mentir, mas digamos que digamos, as pessoas falam sobre a sua, digamos, a identidade, a tal identidade que constroem. É uma persona que pode ser fictícia ou que pode ser uma mistura entre factos e desejos. Exatamente. E a própria pessoa pode nem sequer ter noção de que no mundo real, e essa é outra questão, não é exatamente a mesma pessoa com que
com que se projeta ou que é percebida pelos outros. Não é? Pode não ser, não é intencional nem malicioso. Nós todos, digamos, temos um pouco disso. Não é? Então quer dizer que eu, quando vim para aqui, estacionei ali no parque de estacionamento e antes fui a um restaurante e obviamente paguei com o meu multibanco, agora com o relógio, não é? No fundo, estou mapeado. Sim. Absolutamente. Passaste nesta portagem, pagaste neste restaurante, se cruzar com o que eu comi, conduziste este automóvel, não conduziste, vieste no metro e pagaste o teu bilhete, tudo ficou de alguma maneira registado num sítio qualquer. Sim, é mais que isso. Acho que portanto, a mim o que mais me assusta nem é tanto isso como pelo facto de eu estar conectado e relacionado, continuar a saber-se quem eu sou ou o que eu sou estar a condicionar aquilo que estes sistemas sabem sobre aqueles que me são próximos. Vou-lhe dar um exemplo que é o mais óbvio de todos, não é? Para mim é os e-mails. Toda a gente envia e-mails no Gmail. Portanto, todos os dias eu recebo dezenas, centenas de mensagens de e-mail e poderia ter aqui esta ideia, digamos, naive, ok, não vou ter o meu e-mail no Gmail porque não quero que a Google saiba o que é que eu faço, e vou tenho o meu qualquer. próprio servidor. Não é? O meu problema é que os meus interlocutores quase todos têm conta no Gmail. Quando não têm conta no Gmail têm um forward, não é? Portanto reencaminham mensagem automaticamente e portanto, quer eu queira, quer não queira, todas as minhas mensagens que entram e saem estão guardadas no Gmail. Portanto, e pegando nisto, pegamos também nos comportamentos. Eu posso decidir, por exemplo, pagar sempre em dinheiro, mas como no meu grupo social as pessoas todas costumam ir frequentemente ao mesmo restaurante e portanto estamos ligados à mesma rede Wi-Fi no café, quando fazemos o jantar de sexta-feira, eu posso não dar sinal nenhum de preferência pelo restaurante, ou seja, pelo que for, mas o sistema adquire a noção que há um grupo de 3 ou 4 ou 5 pessoas que regularmente se encontram naquele sítio. Diz-me com quem vens e dir-te quem tu és. Completamente. Voltamos ao ChatGPT e ferramentas conexas. Há outras com este perfil? Sim. Pronto, há uma ênfase dos mídia nesta ferramenta. Isto é o santo grau ou é uma excelente manobra de marketing? É uma excelente manobra de marketing, claramente, e sim, inquestionavelmente. Não me parece que seja sequer, pelo conhecimento que eu tenho do que tenho acompanhado nos últimos 2, 3 anos, quando estas coisas começaram a aparecer, que este modelo seja o mais sofisticado. Nem me parece que a empresa, que a OpenAI, seja a mais avançada. Não é? Então não era a Microsoft? Se eu mesmo lembro do percurso, a OpenAI foi criada, portanto, por isso é que se chama Open no nome, porque havia um grupo de pessoas que estavam muito preocupados com o que estes grandes da tecnologia estavam a fazer nesta área da inteligência artificial, e que era importante haver uma versão aberta, digamos, pública, que pudesse ser usada por todos e que permitisse que o público saber o que é que se pode e o que é que se está a fazer com estas coisas. O que é que está a acontecer? Na altura, a pessoa que era mais vocal, uma das mais vocais, era o Elon Musk, que entretanto abandonou o projeto, mas havia outras pessoas que, digamos, com grande notoriedade na área das tecnologias de informação, os milionários que puseram dinheiro do seu bolso para criar esta empresa que iria ser um contrapeso relativamente aos grandes da tecnologia. Entretanto, o Elon Musk abandonou o projeto, a Microsoft acho que reforçou a posição, e repare que a Microsoft nos últimos anos deixou de ter o impacto, agora voltou de alguma maneira, mas há 10 anos atrás a Microsoft estava em queda
estava em descendente. E antes toda a gente tinha Microsoft, toda a gente tinha os Windows a e Google, e o Facebook e a Amazon que apareceram. Que eram as GAFA, não era? Que eram as grandes. E depois a Microsoft, ainda hoje, nestes acrónimos dos grandes, aquele leme não encaixa e não se fala muito deles. Mas voltando à questão aqui, então é que, digamos, estes modelos de linguagem estavam a ser trabalhados pelo Facebook, pela Google, pelos chineses, e portanto nem me parece que o OpenAI... O que é que aconteceu aos chineses? Desistiram? Não, antes pelo contrário. Provavelmente terão modelos de linguagem, acho que têm. Não me estou a lembrar do nome, mas lembro de ter lido um artigo em que ou é comparável ao Lambda da Google, que é o último da Google, ou até se calhar já superior em número de hiperparâmetros, como eles tentam medir, digamos, a complexidade do modelo. Portanto, mas pronto, voltando a estes modelos de linguagem, no fundo, permitem prever expressões, e agora chegamos ao ChatGPT, fazem parte de um grupo que se chama os modelos fundacionais, que são modelos que não são treinados para nenhuma aplicação específica, são treinados ou portanto, são criados com estas frequências, etc., e depois poder-se-ão fazer certas aplicações. Há modelos fundacionais, portanto, que são criados com grandes quantidades de dados para, a partir de sequências de texto, criarem imagens, como os DALL-E, atual, e os Stable Diffusion, e depois há outros que, a partir de sequências de palavras, criam outras sequências de palavras. E há algum que possa mimetizar a nossa voz que aqui está e de hoje para amanhã fazer este podcast sozinho? Com a nossa imagem? Absolutamente. Sim. Portanto, também já a Google, entretanto, anunciou há pouco tempo e pode, penso que pode experimentar. Eu não experimentei, mas vi que não pode ainda, não pode experimentar, mas anunciou. Já havia outras versões que não é da Google, em que pode, por exemplo, gerar música, portanto, que é uma sequência de sons. Não é? Então e a criatividade humana vai morrer? Não, de todo. Não me parece. Se a máquina já pinta Dalí, se a máquina faz-me aí um Beethoven, pronto, Nirvana. Estamos a falar de muitas coisas ao mesmo tempo, mas acho que não. Acho que, na minha perspectiva, é uma ferramenta. De cada vez que nós inventamos uma ferramenta nova, lá vem digamos, o mundo inteiro dizer que os artistas ou que uma certa profissão vai cair no desemprego. Aconteceu com a máquina a vapor, com o caminho de ferro, com o automóvel. Eu diria que no caso dos bancários isso até foi verdadeiro, não é? Quando apareceram os multibancos e os home bankings e não sei o que, foi uma profissão que decresceu muito em número, sim. Não é? Claro, mas eu estou-me a lembrar, a agricultura no início do século XX, final do século XIX, representava 90% dos empregos. Hoje em dia representa 10%. O que acontece é que há uma redistribuição, porque nós somos humanos e enquanto humanos, nós, no fundo, aquilo que estamos a fazer é remunerar cada um em sociedade pela sua contribuição. Por exemplo, nós valorizamos imensamente o que jogadores de futebol como o Cristiano Ronaldo fazem e, portanto, digamos, a nossa riqueza coletiva é redistribuída de forma que ele seja compensado muito mais generosamente do que as pessoas que, por exemplo, trabalham no ensino como eu. E no fundo nós podemos pensar que isso é demasiado binário, que é porque é que eu pago a alguém milhares de euros por ele chutar uma bola de couro. Sim. Mas na realidade nós estamos a remunerar também outra coisa, que é a emoção, que é o espetáculo. Há aqui uns valores implícitos e fatos que não são, que é diferente do agricultor. Um quilo de batatas é um quilo de batatas, não é? Sim, exatamente. Pronto, mas a questão aqui é que nós socialmente, conjuntamente produzimos riqueza e depois redistribuímos essa riqueza de uma forma em que a repartição é feita de acordo com o que valorizamos. Pode ser injusto ou não vou falar por aí, mas tenderá, digamos, a representar
essa valorização. E, portanto, o que está a acontecer com estas ferramentas todas e o ChatGPT em particular é que os artistas, os criadores, têm agora uma nova ferramenta. Estou-me a lembrar, por exemplo, estávamos a falar das imagens. Quando há uns anos apareceu as ferramentas digitais de tratamento de imagens, surgiram o Adobe, Photoshop, também se falava que era o fim da fotografia, depois cada um agora podia processar as suas fotografias, etc, etc. O que aconteceu na prática foi que, sei lá, acho que a Kodak faliu porque não acompanhou, mas muitas das empresas transformaram-se e adaptaram-se, e socialmente houve um tumulto, claramente. Havia muita gente dos laboratórios de fotografia, etc., que teve que encontrar outras atividades, mas ao fim de algum tempo já não é, digamos, não é drama nenhum as pessoas arranjar outra forma de contribuir socialmente e de serem remuneradas. Portanto, o que nós vamos ter aqui com estas novas ferramentas é um período de instabilidade, em que haverá uns que aprenderão mais depressa a tirar partido destas ferramentas e destes meios, e outros que faziam trabalhos que agora passarão a ser feitos mais facilmente com este tipo de ferramentas, que tornam-se obsoletos. Que se tornam obsoletos. Portanto, mas a sociedade encontra, acho eu pelo menos tenho essa ideia que até ainda não vi acontecer que a nossa sociedade tenha deixado pessoas para trás com estas alterações. Há grandes preocupações, a questão do fosso digital, portanto, tem que ser gerida coletivamente, para não deixarmos que os efeitos sejam demasiado devastadores e afetem pessoas. Portanto, temos que gerir a transição, mas as transições são positivas. Nós acabamos sempre por encontrar um meio de acomodar as tecnologias, porque eu acho que ninguém também quer voltar para trás, para o tempo em que não tínhamos estas tecnologias, não é? O tempo em que não havia eletricidade, nem computadores, nem internet. Acho que era impensável nos dias de hoje. Todavia, o Alto Comissário das Nações Unidas, há um par de dias, o Alto Comissário para os Direitos Humanos, avisou que esta coisa da inteligência artificial, lato sensu, pode ser uma séria ameaça aos direitos humanos e pediu expressamente que se criem salvaguardas. No fundo, linhas guia aqui uns estribos, acho que a palavra é essa mesmo, uns estribos para tentar controlar isto. Certo. Partilha desta preocupação? Totalmente. Portanto, era, digamos, nesse sentido que eu estava a ir. Portanto, nós temos que estar cientes dos riscos e há riscos de vária natureza. Pessoalmente, como eu lhe estava a dizer, é o risco da automação é provavelmente o que menos me preocupa. Portanto, de que haverá pessoas que ficam sem emprego. Então o que é que o preocupa? Preocupa-me a parte da discriminação, da exclusão das minorias. Preocupa-me com estes modelos as fugas de informação. É um aspecto que ninguém está a falar. Estes modelos demoram algum tempo a construir, são muito caros, por isso é que muito poucos os têm, não é? Mas imagino que um destes modelos, até por acidente, capturava uma base de dados com informação sensível. Informação de saúde, por exemplo, que é uma coisa que me preocupa muito. De um número elevado de pessoas. Como é que faria para repor a verdade, ou para que o modelo se esquecesse, neste caso, porque também pode haver a situação de um modelo ser induzido a capturar estatisticamente falsidades, e depois, digamos, nós na nossa conversa com o ChatGPT ele começa-nos a perpetuar essas falsidades. Por exemplo, eu posso repetir 1000 vezes que o Jorge é uma pessoa XYZ. Propaganda e dito, não é? Uma mentira, uma verdade é uma mentira ditas muitas vezes. Eu encontrei não sei quantas referências a dizer, portanto, obviamente o quando Jorge eu X.
um mês mais tarde for ao chat GPT e pergunto: mas o que é o Jorge Correia? E ele vai-me dizer o que é que lá tem. Não é? E portanto há riscos de manipulação destas bases de informação estatística, não é? Além de que obviamente que a base de informação estatística é construída por pessoas e portanto o que lá está é o que as pessoas lá quiserem pôr, o que não estiver não está lá, e se nós quisermos lá pormos, digamos, podemos omitir ou podemos pôr mentiras e o modelo vai responder por essa informação. Como é que se controla isso? Lá está. Esse é que eu acho que... Porque se eu estou a pensar, por exemplo, as nossas finanças, por exemplo, nós estamos lá, o número de contribuinte é provavelmente o fenómeno mais universal. Sim. Para mim também preocupante de alguma maneira, porque aquilo, se calhar aquela base vai muito para além daquilo que foi criada, que foi paga os teus impostos, e essa parte todos compreendemos, mas às tantas aquilo já vai um bocadinho mais longe do que isso, mas de qualquer forma está nas mãos do Estado e portanto eu como cidadão também posso recorrer a um tribunal, também posso... Exato. Em princípio sim. Mesmo nos sistemas de geração imediatamente anterior a esta nova vaga, por exemplo, nós temos no espaço europeu a diretiva do direito ao esquecimento. Alguém já conseguiu exercer isso? Sim. Que é eu escrever uma determinada entidade e dizer com as finanças não funciona, é melhor avisar as pessoas que... Mas eu tenho visto estatísticas sobre o número de pedidos que são feitos por cada país, e no caso português há muitos portugueses que já pediram, já exerceram o seu direito aos esquecimentos, dirigem-se aos motores de busca. Sim, aos Googles desta vida, e dizer ok, toda a informação que vocês têm aqui sobre mim, que façam favor de apagar. Não apagam, eles deixam de indexar, não é? Ok, portanto... Eles não podem apagar, portanto o que está publicado num site que eles não dominam não conseguem apagar o site, mas têm referências à informação desse site e podem pedir que essas referências sejam eliminadas. O que eu estava a referir é que, ok, mas estes modelos de linguagem também lá têm estas referências todas, não é? E portanto de alguma maneira... Como é que eu os vou apagar? Como é que eu vou atualizar estes modelos? Se eles são portanto, obviamente que estamos à espera. Portanto, estava a falar um bocadinho, então, mas o chat GPT, porque é que agora de repente que se está a falar tanto dele, não é? Porque é que é tão sexy? Uma das razões que eu tenho ouvido para o facto de outras empresas que já trabalham nisto com mais esforço, etc., não o terem feito, é porque estavam com medo dos riscos, e agora de repente se a OpenAI decidiu tornar este modelo público para as pessoas, porque é experimental, é só para brincar, etc. Não há ali nenhum produto comercial. Vamos poder começar a fazer perguntas sobre isso também? Dizer quem é que mais está a fazer estas coisas e mais avançado? Sim, porque eu tenho dos mais avançados será claramente a Google, claramente a Facebook, embora se diga que está a ficar um pouco para trás. E do lado chinês os grandes tecnológicos chineses, nós no mundo ocidental não falamos deles, não conhecemos, não é? Não conhecemos, não é? Mas há ferramentas como o WeChat, etc., que têm mais utilizadores que nós, não é? no Oriente, do que nós todos no mundo ocidental conjuntamente temos. Portanto, há gigantes tecnológicos também no mundo oriental. E é porque que estão a fazer o mesmo tipo de investimentos e desenvolvimento. E não chegamos lá porque não conseguimos compreendê-los, porque esta informação está mais escondida. Eu gostava de saber o que é que de interessante os chineses estão a fazer, não é? Sim, há várias. Pronto, a nossa sociedade é uma sociedade muito mais aberta, incomparavelmente mais aberta. E no mundo ocidental temos uma língua franca, o latim moderno, que se chama o inglês, e que é a linguagem quase universal de comunicação. Portanto, é muito mais fácil a informação e o conhecimento fluir dentro do nosso mundo do que no mundo onde a língua é diferente e a cultura completamente diferente. E portanto isso faz com que haja muito mais dificuldade do nosso lado, além de que o regime político
em vigor nessas sociedades. É mais fechado e, portanto, não fechado permite isso. Então, quando é que a máquina inventa um raio de uma tradução simultânea decente para eu poder estar a gravar um podcast com um chinês, lá está, em que eu falo português e ele fala chinês, mas falo mandarim, e que tudo isto faça sentido? Eu não sou especialista todo em tradução, mas nós quando experimentamos as traduções, isso já existe, ou que está muito, porque se não existe, está muito perto de acontecer. Eu lembro de ter estado na China há uns anos, há menos de 10 anos, mas há mais de 5, e entrava no táxi e portanto não havia qualquer dificuldade, portanto, porque ou falava ou eles pediam para digitar o que é que queria, onde é que queria, e imediatamente eles respondiam. Portanto, nós aqui é que não nos socorremos tanto destas ferramentas, por exemplo. Lá está, temos o latim e inglês. Temos, exatamente, mas para os chineses esse tipo de ferramentas usam-se com muito mais regularidade no dia a dia, não para traduzir obras literárias, etc., mas para as conversas do dia a dia. Eu tenho a ideia que essas ferramentas são usadas hoje em dia por muita gente. Para a comunicação franca, nós já falamos aqui em passagem na questão dos dados. O caso do campo da saúde interessa-me em particular. Estamos sentados numa pilha gigantesca e valiosa de dados, ou estamos sentados numa completa anarquia de dados que estão lá, mas que ainda não nos estão a servir para grande coisa nesta altura? Estamos a falar da informação de saúde em concreto. Toda, desde aquilo que está, desde os nossos registros, o nosso boletim de vacinas, por exemplo, até aos nossos exames todos, até aos sítios onde vamos. Sim, portanto, nesse domínio nós temos feito uma evolução muito, muito rápida, não é? E passamos, digamos, do tempo em que as notas dos médicos eram escritas em papel e o boletim de vacinas também era em papel, e hoje é tudo digital, está tudo na forma digital, e temos que os clínicos estão incrivelmente mais sensibilizados para registar a informação, porque tem uma noção do enorme valor que pode ter no futuro o registar dessa informação. Mas isso implica escrever à mão, além de depois ir conseguir beber às várias fontes, sei lá, às análises que eu acabei de fazer, juntar isso tudo? Pronto, esse é um dos grandes dilemas. Portanto, obviamente que hoje em dia já se usa tecnologia para capturar muita informação. Por exemplo, se for fazer uma ecografia, muito provavelmente o médico falará para um aparelho que faz a gravação do áudio e depois faz a transcrição para texto, e a seguir, digamos, um assistente pega nesse texto e produz, digamos, uma versão preliminar do relatório, e vai ver as vírgulas que geralmente não estão no sítio certo. Faz uma validação final. Portanto, há muitos processos em que a tecnologia digital já é usada no dia a dia. Mas eu estava a falar de um passo à frente, que é não só de que essa minha ecografia possa estar disponível nos vários sítios ou vários médicos onde eu possa ir, como cruzada com as minhas análises de sangue, como cruzada com aquilo que o médico apontou sobre aquilo que pensou sobre o meu diagnóstico. Nós temos um projeto em curso no programa Carnegie Mellon de Portugal, com o Hospital da Luz, em que olhamos precisamente para esse tipo de tratamentos e, portanto, realmente há informação laboratorial, há informação do registro clínico, há informação estruturada, no sentido em que o médico, quando está numa consulta, escreve ou marca diabético, hipertenso, e marca. Isso não vai aumentar muito a carga de trabalho do pessoal de saúde? Estou a pensar, uma coisa é aquilo que é o normal que o médico já faz ou que o enfermeiro faz, outra coisa é dizer, bom, mas para isto ser mesmo perfeito, o médico, o pessoal de saúde tem que passar aqui mais meia hora neste sistema que nós inventamos e a escrever tudo exatamente em caixinhas e em padrões para a informação já estar colhida. Ou, pelo contrário,
vamos deixar que naturalmente cada profissional faça o que tem para fazer e depois inventamos um bom sistema para beber entre as coisas boas e as incongruências que possa haver nesse descritivo? O processo é um processo longo, geracional e tem os dois lados. Portanto, por um lado, há um incentivo para que a informação seja cada vez mais codificada, com códigos de terminologias clínicas, etc. E por outro lado... Lá está, é diabético, não é diabético, tem hipertensão, não tem hipertensão, por aí fora. Exatamente. Mas depois vem a outra parte, quer dizer, que é a parte humana, a percepção, o que é que eu acho, o prognóstico. Exatamente, e é aí, hoje em dia, em particular nos processos clínicos de alto nível, recorremos à linguagem, ao texto. Portanto, as notas clínicas escritas, tecladas, não é, pelos médicos, continua a ser a norma. E, portanto, subjetivas também, de alguma parte. Mas a informação digamos, é subjetiva. Quer dizer, eu estava aqui a distinguir dentro do processo clínico entre a informação objetiva e de baixo nível, que é igual à dos físicos e dos químicos, quer dizer 100 mg por decilitro de glucose, e são medições. Mas depois, digamos, quando vai para os níveis mais altos, por exemplo, se está numa consulta de psiquiatria, etc., portanto, o que o médico está a registar é a expressão ausente, e são, não é, o olhar distraído, qualquer coisa do género. E isso é mais difícil de integrar? Sinais, é informação subjetiva, portanto, que depende do observador, não é uma medição com régua e esquadro, não é? E que se pode verificar com uma máquina, é uma medição que é subjetiva, neste caso estamos a entrar nos domínios em que as máquinas estão realmente muito longe, não é? Que é até para o humano, ele escreve à mão porque tem dificuldade em codificar, em exprimir o que é que está a ver. Digamos, quando nós temos os escritores, eles estão a recorrer-se do léxico da linguagem, que são centenas de milhares de palavras, e não encontram a palavra para aquilo que estão a ver e, portanto, tentam fazer-nos uma descrição da situação. É quase uma epifania, uma intuição. Exatamente, estamos no limite. Portanto, e já agora estamos aqui a falar da informação, das máquinas, da inteligência. Há processos que as máquinas são imensamente boas, que nós já não... Mas eu imagino que há 100, 150 anos, quando apareceram as primeiras calculadoras, as pessoas deviam ter pensado que era o demónio, não era que fazia não sei quantas centenas de cálculos por minuto ou qualquer coisa do género, que para nós agora fazemos milhares de milhões por segundo e achamos normal. Mas imagino que a reação teria sido quase a mesma quando as pessoas agora veem que há uma máquina que contabiliza terabytes, não é? Portanto, 10 levantado a 12, não é? Palavras, e que gera uma estatística e depois, com base nessa estatística, produz sequências de palavras de acordo com as probabilidades de co-ocorrência de cada uma, não é? Achamos isto se calhar diabólico, mas é tão diabólico como era há 100 anos fazer cálculos a uma velocidade que o humano nunca conseguiria acompanhar. Então, e com tanta conjugação de dados objetivos e subjetivos, com realidades que são mensuráveis e outras que nem tanto, e eu consigo imaginar que estas bases de dados sejam francamente sujinhas de coisas. Como é que de lá vamos retirar o que é importante e, principalmente, como é que descobrimos ambiguidades e contradições? Eu agora lembro-me aqui de um exemplo muito básico, que é como é que nós, mesmo que podemos ir aos registros e notariados em busca de nomes de pessoas, certo. Susana com S, Susana com Z, certo. Isto é uma ambiguidade? São duas Susanas ou é uma mesma Susana? Como é que nós conseguimos peneirar isto? Como é que limpamos isto? Está a tocar, digamos, na questão relacionada com o tema da atualidade destes modelos de linguagem. É que, portanto, eles também usam, usam a estatística como instrumento. Nós, nos motores de busca, como o Google, quando faz uma pesquisa
e depois lhe apresenta um resultado, o que ele fez foi analisar uma base de dados de muitos milhões de documentos, milhares de milhões de documentos, e depois, digamos, imagine que aparecia para uma dada pessoa, imaginemos que era, por exemplo, António Guterres, e provavelmente se fizer uma pesquisa encontrará seguramente Guterres escrito com Z em 1000 documentos, mas como aparecerão 10.000 ou 100.000 com S, o Google dirá. Aliás, eu tenho a certeza que não fiz, mas se eu fizesse, agora se eu escrevesse António Guterres com Z, ele dizia, muito bem, vou-lhe apresentar os resultados para António Guterres, porque eu acho que você está enganado. Mas se por acaso estiver certo, confirme que é Guterres com Z, não é? Portanto, o que é que aconteceu? O sistema percebeu que é muito mais frequente Guterres com S com Z e imediatamente corrigiu. Portanto, estes sistemas fazem esta correção com base nestas frequências relativas. Portanto, e partem do princípio, como a informação é editada coletivamente por todos nós, não é? Portanto, se um dado facto é registado 10.000 vezes a dizer que a fulana é Susana com Z e 100.000 que é com S, então ele vai dizer que é com S e não com Z, não é? E isso é o aproveitamento da inteligência coletiva ou a ditadura da maioria? Boa pergunta. Porque às vezes dá-me jeito de saber que o Guterres é o Guterres, o nosso Guterres. Às vezes a diversidade de ser uma outra coisa qualquer também pode dar jeito. No exemplo que eu lhe estava a dar, digamos, houve o cuidado de dizer também tenho aqui um Guterres com Z, se está à procura do Guterres com Z, então confirme que é o com Z. Não é? Porque a maioria das pessoas procura com S, não é? Portanto, isso diria que é o respeito pela minoria, não é? Portanto, que é levar em consideração que quando se pesquisa Benfica pode haver pessoas que morem num bairro de Lisboa e que não estejam propriamente interessados no clube de futebol, não é? E portanto isso é positivo, e se nós fizermos isto de uma forma responsável, como agora se diz, calcularemos, digamos, esse direito de satisfazer as necessidades de informação dos minoritários. A mim o que me preocupa mais é, digamos, a forma como tudo isto é manipulável e é manipulado, não é? Sem nós percebermos. Sem nós percebermos. Porque depois isto não é, digamos, não é um homem um voto, porque depois os sistemas são muito não lineares, no sentido em que se o Jorge é seguido por 10.000 pessoas e eu sou seguido por 10, se o Jorge disser que é Guterres com Z, então a opinião do Jorge vale 1000 vezes mais que a minha. Lá estão os influências desta vida. Exatamente. Bom, entretanto, a Europa criou um sistema, e ainda bem, de proteção dos dados privados, também conhecido pela sigla RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, e eu olho para isto e digo, sim, muitas regras, muita dificuldade para várias coisas, ponha lá aqui a cruzinha a dizer que autoriza os dados, não resolveu o problema que eu continuo a receber telemarketing como se não houver amanhã, e todavia quando eu quero ter acesso a uma informação legítima, parece que é a desculpa perfeita que é, sobre isso não, porque o RGPD não permite. Exato. Para um investigador e para um engenheiro, como é que se está a dar com este zelo? Excesso ou mal necessário? Porque o princípio da proteção de dados, à partida, é uma coisa que eu abraço com grande entusiasmo. Exato, portanto, como digamos, como utilizador e como cidadão, partilho a sua frustração. Eu sou muito cioso da minha privacidade e, portanto, não visito sites quando não me dão a opção de eu poder escolher quais são os tratamentos que são feitos com a minha informação, mas sinto-me completamente esmagado porque tenho que responder 20 vezes por dia a dizer que não quero, e imagino que do meu contacto informal com as pessoas,
digamos, normais do meu dia-a-dia, todos eles já decidiram, já estão, digamos, vacinados e por isso simplesmente dizem ok, aceitam tudo. Ok, sim. Para saber, portanto, olha, está aqui, vê esta fotografia do não sei quantos a fazer não sei quantos. A curiosidade mata qualquer desejo de privacidade que as pessoas tenham. E, portanto, nesse aspecto, acho que a lei não teve grande sucesso. Mas por outro lado acho que de alguma forma teve bastante sucesso a limitar o que se faz dentro das empresas. Regulou no fundo o uso da informação por parte das grandes empresas. Porque em particular as grandes empresas, portanto, têm sempre centenas, milhares de funcionários. Até porque autorregularam isso. Haverá sempre um dia que uma empresa não cumpra, haverá um dia um whistleblower que alertará o resto da sociedade. E, portanto, é um mecanismo fortemente dissuasor para fazer quanto a tratamentos abusivos de desinformação. E, portanto, ficamos mais atentos todos e esse foi o grande mérito da lei? Eu acho que do ponto de vista da sociedade, o efeito da lei está-se a perder, é como a vacina que depois vai perdendo. E portanto, eu acho que, como eu estava a referir, eu acho que vejo que muita gente já diz que sim, clica que sim a tudo. Se ele disser é só um clique, porque se disser que não, aparece um ecrã e tem que desligar 10 coisas. Portanto, no fundo, e é cansativo do ponto de vista cognitivo ter que dizer que não e a perceber o que é que está a dizer que não, etc. E portanto, as pessoas vão pelo mais simples, não é? E tem a pílula. Mas onde eu queria chegar, portanto, tem o efeito dissuasor questão. A questão aqui que eu acho que há dois aspectos que são preocupantes. Primeiro, esta lei é só para aqueles que cumprem a lei. Para os que não cumprem a lei, não tem problema nenhum, não é? Portanto, dificulta-lhes, etc. Mas, portanto, continuamos e, portanto, por isso é que provavelmente continuar a receber e-mails, etc., de empresas nas Caraíbas ou coisas do género que estão fora da nossa jurisdição e que, de uma forma que nós não sabemos exatamente como, apenas suspeitamos, digamos, o logo dos seus comportamentos chegou-lhes, não é? E portanto essa é uma preocupação. Em relação à pergunta inicial, portanto, que me estava a falar dos investigadores, eu sou presidente da Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico e analiso dezenas de pedidos por ano de projetos de investigação. E, portanto, não consegui encontrar ninguém mais capaz para responder à pergunta. Portanto, vamos lá ver. Antes do RGPD, um investigador que fosse sensato, que fizesse a sua atividade de acordo com os princípios que guiam, digamos, a deontologia da investigação, faria tudo igualmente, da mesma maneira que faz depois da lei, com exceção de comunicar ao encarregado de proteção de dados que está a constituir uma base de dados, etc, etc. Portanto, na boa prática, nada muda. As boas práticas desde os anos 50, 60, na investigação clínica, no marketing, etc. Portanto, não é? Costuma-se dizer que, digamos, que a lei corporiza os comportamentos éticos que são, digamos, que são consensuais na sociedade. E, portanto, o que o RGPD faz é pôr em letra de lei, no fundo com penalizações, aquilo que era o comportamento sensato, consensual dos investigadores antes do RGPD. O que de alguma forma se passa é que, em particular com o advento de algumas tecnologias como as da inteligência artificial ou o uso para fins diferentes daquele com que uma tecnologia foi desenvolvida ou que lida com questões como organismos geneticamente modificados, etc.
passou a haver também no nosso ordenamento a obrigatoriedade de estes projetos terem o acompanhamento de uma comissão de ética, portanto que é um grupo que de alguma forma acompanha, supervisiona os investigadores e lhes dá, digamos, um conforto de, se um dia houver questões éticas que sejam levantadas, que possam ter, digamos, o grupo sénior a dizer, não, mas eles seguiram as boas práticas, não fizeram isto isoladamente no laboratório. Estou-me a lembrar de um caso que deu uma volta ao mundo há uns anos, de um investigador chinês que fez clonagem de humanos sem a instituição onde ele estava a trabalhar saber e, portanto, e de repente viu-se em apuros muito sérios e, portanto, de alguma forma, quando as coisas são feitas de acordo com os procedimentos, o investigador que está, digamos, na linha, digamos, da frente, pelo menos tem, digamos, seguindo estes procedimentos, tem o apoio institucional e tem o apoio dos colegas que foram informados antecipadamente do que iria fazer, do tratamento que iria fazer e que lhe dão, digamos, a informação de que consentem ao tempo. E isso dá uma transparência ao processo. Para fecharmos, Exatamente. Fecharmos e, esta portanto, nossa conversa. O que está a acontecer então é que nas nossas organizações nós estamos a ter muitas situações em que investigadores que não tinham estas práticas passaram a tê-las porque passou a ser exigido. Ok? Não quer dizer que eles não fossem conscienciosos, estou a querer dizer é que foram obrigados a formalizar todos estes tratamentos. A fecharmos esta nossa conversa, quanto tempo falta para que a inteligência artificial apanhe a inteligência natural? Essa é uma pergunta, pronto, acho que na comunidade há uma grande diversidade de opiniões, desde aqueles que dizem que são menos de 10 anos, outros que dizem que são mais de 50 anos. É uma pergunta, pronto, que digamos, que suscita sempre reflexão. Eu acho que vai faltar muito tempo. Há coisas fundamentais que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Nós não sabemos como é que funciona basicamente o cérebro humano. Não sabemos como é que funciona a consciência. Mas depois falamos de inteligência e, portanto, a mim perturba-me a palavra inteligência e a inteligência artificial perturba-me. Eu tento evitá-la, só que, digamos, o que se passou foi que aquilo... Aliás, eu costumo dizer isto, eu sempre trabalhei na mesma coisa, mas no princípio da minha carreira diziam que eu trabalhava nos computadores, depois começaram a dizer que eu trabalhava no software, depois que eu trabalhava nos algoritmos e agora dizem todos que eu trabalho e sou convidado para falar em palestras sobre inteligência artificial, mas eu sempre fiz a mesma coisa e, portanto, a palavra inteligência artificial perturba-me porque acho que nós não sabemos como é que funciona a inteligência humana, nem sequer biológica. Quer dizer, aliás, se nós sabemos alguma coisa sobre a inteligência artificial nesse sentido, então já devíamos ser capazes neste momento de, por exemplo, fazer o cérebro de uma mosca ou o cérebro de um rato. E nada. Estamos muito longe, não é? Portanto, a questão é, eu não sei exatamente o que é a inteligência e a palavra inteligência artificial. Quando é dito inteligência artificial no sentido de que é uma réplica da inteligência humana digamos, numa máquina de silício, eu sinto-me imensamente desconfortável. E acho que estamos muito longe. Nós nem sabemos o que é inteligência, quanto mais fazer numa máquina uma simulação, como se diz, ou qualquer coisa que é funcionalmente idêntica a uma inteligência humana. Nem humana, nem a inteligência do meu gato. O meu gato é 10 vezes mais inteligente. Portanto, não estamos nem lá, não é como se diz. O que eu estou a começar a sentir, e não quero ser mal interpretado, mas é que vejo que há formas de inteligência que nada têm a ver com a inteligência, digamos, que resultou da evolução biológica, que, digamos, desde os primeiros dos seres menos desenvolvidos e que evolui por aí cima até aos primatas e depois aos humanos, mas há outras formas de inteligência que estamos a construir
que digamos, poderão ter efeitos transformativos e que poderão ter alguma coisa, digamos, ter muito a dizer. E portanto, estes modelos de linguagem, estes modelos fundacionais, são a primeira manifestação disso, e nós não estávamos a vê-los há 2-3 anos atrás, que é, em vez de eu tentar emular o cérebro de um organismo e ir por aí acima, é eu agarrar na linguagem, no texto escrito por uma comunidade de 7 mil milhões de seres inteligentes e fazer uma coisa que é inteligente com base naquilo tudo, mas não é uma emulação de uma inteligência, é diferente, faz-nos estes, como lhes chamam, estes papagaios estatísticos. É uma recriação do saber humano. É uma recriação do saber humano, mas não vamos, quer dizer, também não queria subestimar. Eu penso muitas vezes no primeiro voo dos irmãos Wright, não é? Eu penso que o avião só levantou cerca de 1 metro e voou 100 metros, mas a questão é que era completamente diferente, era um aparelho mais pesado que o ar, com motor. Portanto, mudou o paradigma. Não, mudou completamente o paradigma e portanto, e construímos uma indústria de aviação que nada tem a ver com, digamos, nós não voamos de todo como as aves, as nossas máquinas de voo não têm nada a ver com o modelo, aprendemos, inspirámos em algumas coisas, mas são modelos bastante diferentes, e portanto aquilo que pode, e que nós, digamos, o que é novo, acho eu, nestes modelos, é que surge a possibilidade destas máquinas virem a formar uma forma de inteligência que nós nem imaginávamos há pouco tempo, não é? Obviamente que, tal como o primeiro voo, está cheio de imperfeições, estes papagaios estatísticos dão imensos erros de palmatória, portanto, porquê? Porque eles, tipicamente, quando nós apresentamos informação factual, para nós é trivial, eles não lidam com a informação factual, só lidam com a informação estatística. Portanto, e há imensas coisas a gozar do género, tipo, ele diz uma afirmação qualquer, eu digo, mas a minha mulher diz que isso não é verdade, e ele imediatamente emenda e tenta, digamos, ter a conversa de um diálogo que nós temos quando alguém nos diz, espera aí, a tua mulher não está de acordo com isso, e nós, digamos, o que o sistema faz é mimetizar, digamos, o diálogo que se segue quando alguém te diz, não é, que a tua mulher pensa de maneira diferente, em vez de reforçar dizer que não, mas eu tenho aqui 200 milhões de evidências que dizem que 2 mais 2 é igual a 4, não é? Portanto, mas ele vai atrás e então, se a tua mulher acha que são 5, se calhar é melhor pensarmos como, não é? Está a ver? Portanto, a máquina funciona faz erros de palmatória, porque lida só com estes, é uma máquina de dialogar. É uma máquina de dialogar, não é uma máquina de raciocinar. Portanto, falta-lhe essa componente, não é? Portanto, uma máquina que raciocine e que seja, digamos, criativa, entre aspas, como estes modelos fundacionais são, estes modelos de linguagem, é bem possível, neste momento acho que é bem possível que aconteça mais depressa do que eu imaginaria. Se me fizesse esta pergunta há 5 anos atrás, eu diria 100 anos, 80 anos. Agora se calhar já baixo um bocadinho a minha janela temporal, mas diria que é seguramente mais que 10, mais de 20, e pronto, já não sei o resto, mas diria que se calhar também é menos de 100, haver uma forma de inteligência que nós nem sabemos o que é, não é? Uma inteligência humana, primeiro gostava de perceber o que é a inteligência humana. A inteligência é uma palavra gigante onde cabem muitas coisas, muitas ideias, conceitos, emoções e entendimentos. E por isso funciona como uma caixa negra fascinante. Não sabemos como funciona, sabemos que a podemos alimentar e também sabemos que podemos esperar o inesperado. É por isso que os seres humanos se superam, porque imaginam soluções diferentes para cada velho problema. As máquinas são, até a ver, mais previsíveis,
mais aborrecidas, arrisco. São calculadoras gigantes que, por agora, nos devolvem as nossas próprias palavras e conhecimentos em forma de letra eletrónica no ecrã. Sabem imitar com rapidez e eficiência e descobrem padrões com grande facilidade. É isso que são as ferramentas como o ChatGPT e outras que por aí vêm. Máquinas automáticas de dialogar. Dependem da programação da pergunta e das respostas. Mas ainda parecem incipientes no grande jogo da inteligência. Até quando? Não sabemos. Até para a semana.